Pela tabela progressiva também. Quem mais? Aluguel. Citei exemplo do aluguel aqui, tá lembrado? Digamos que o Roberto, pessoa física, tem um imóvel alugado. Recebeu o aluguel. É retenção, Carnê-Leão? Depende. Para quem o Roberto alugou o imóvel, não é isso? Se o Roberto alugou seu imóvel a uma pessoa jurídica, ele só vai receber o líquido, porque aquela pessoa jurídica é fonte pagadora, tem que reter o imposto e recolher aplicando qual tabela? Essa progressiva aqui, ó. Certo aí? Se o Roberto alugou seu imóvel a outra pessoa física, ele vai receber aluguel bruto ou líquido? Bruto. Porque nesse caso é Carnê-Leão. O próprio Roberto tem que aplicar a tabela progressiva, calcular o imposto e pagar mensalmente. Certo aí? Isso é renda por renda. Tá ok? Eu vou só passar mais uma informação aqui importante, pessoal. Olha só. O que é mensalão? Né? Antes que você me traga um conceito da televisão atual, né? Sendo que mensalão é esse procedimento de corrupção e que envolveu o Zé Disseu e etc e tal, que esses caras foram condenados, já foram presos e voltaram de novo para a cadeia. Não, tudo isso é fato, né? Só que isso aí é o mensalão pejorativo. Tá ok? O mensalão legal é o seguinte: na declaração no imposto de renda da pessoa física, se a pessoa tem mais de uma fonte de renda, certo? Então, por exemplo, digamos que o Roberto passou no concurso do auditor da Receita Federal ou Tribunal de Contas da União. Vai lá receber aquele salarião de 15 mil para cima, não é isso? Bom, lá no contra-cheque dele vem descontado o imposto, não vem? Vem descontado, pela tabela progressiva. Mas o Roberto dá aula na faculdade também. Lá, como servidor público, ele é estatutário. E agora ele presta serviço dando aula, ele é empregado de uma faculdade. Ele agora está no regime geral da Previdência Social. Certo? Mas no campo do imposto de renda, ele tem renda tributável tanto lá no serviço público, como também lá da faculdade privada, não tem? Lá na faculdade privada, eles vão aplicar a tabela progressiva, reter e recolher, porque a faculdade é fonte pagadora também. Então ele tem 2 contra-cheques, não tem? E o Roberto, né, juntou um dinheirinho e comprou imóvel. E alugou imóvel, 3 imóveis. 2 ele alugou para pessoa jurídica e 1 para pessoa física. R$5.000 cada. R$5.000 não está aqui, né, acima deste valor, é tributável, não é isso? E aí eu pergunto, 3 imóveis, 2 para pessoa jurídica e 1 para pessoa física. Os para pessoa jurídica já vem retido na fonte, não vem? O da pessoa física, o Roberto tem que fazer o quê? Carnê-Leão e pagar. Tá bom, quantas fontes de renda o Roberto tem aí? Conte. Como servidor público da Receita Federal, 1. Da faculdade, 2. Mais 3 da renda de aluguel, não tem? Muito bem. Só que teve caso aí que Roberto ficou na alíquota de 7,5. Teve caso que Roberto teve a alíquota de 27,5. Então, o que acontece? Né? Se somar tudo, vai cair no 27,5. Mas lá da faculdade, que a faculdade paga tão mal, né? Lá da faculdade o Roberto só recebeu 2.000. Né? 2.000 para prestar o serviço mais importante de um país que quer crescer, que é a educação. O Roberto ganhou 2.000, ele vai pagar quanto de imposto? 7,5. Então lá a faculdade reteve 7,5. Certo aí? Bom, aí o que acontece? Nesse mês de janeiro, Roberto, que teve 5 fontes de renda, ele está facultado a fazer o mensalão. O que quer dizer isto? Roberto fazer um consolidado das suas 5 rendas, certo aí? E recalcular tudo e subtrair o que foi retido. E o que ele pagou no Carnê-Leão. Se tem uma diferença, ele pode pagar. Pode. Esse pagamento dessa diferença é que é denominado mensalão no campo da lei tributária, onde mês a mês ele paga. Só que ele não está obrigado a fazer esse pagamento. Ele pode não pagar e fazer a declaração do imposto de renda, e quando ele fizer a declaração, vai acabar acontecendo o quê? O imposto a pagar, e aí ele vai ter esse saldo a pagar lá. Então, o mensalão não é obrigatório. Carnê-Leão é obrigatório. As pessoas confundem,
Né? As pessoas dizem, não, eu estou recebendo renda de salário, mas o contador disse que é carnê-leão, isso aí acho que é facultativo, não vou pagar. Certo? Aí você, mas e quem não pagou? Está tendo né, algum problema até agora? Parece-me que até agora não tem tido nenhum problema dos valores pequenos. Né? Mas agora, pessoal, daqui por diante, vai passar a ter problema sim. Por quê? Porque a Receita Federal, no mundo digital, está fechando o cerco, está criando o Big Brother. Né? Não dá para você ser Ana Paula, não. Que senão vão te punir. Né? Puniram a Ana Paula ou não puniram? Né? Estou só testando, estou vendo aí que está todo mundo antenado. Né? Mas, só, né? Para quem não está sabendo, a Ana Paula foi expulsa lá do Big Brother, viu, pessoal? E isso é uma coisa muito relevante. Para vocês ficarem acordados aqui na aula, né? Que não tem nada a ver com a coisa, né? Mas, né? Tá bom, tem que descontrair também, né? Mas olha só, então veja bem, tá? O que eu estou falando é que as pessoas que não vinham recolhendo esse carnê-leão, né? Em muitos dos casos não tem tido problema, mas comecem a acordar para fazer a coisa certinha, porque a tendência é passar a ter problema, né? Porque já veio o E-Social para porque né, a contra-cheque de empregado doméstico, né, agora está chegando o E-Social para as empresas, muitos já estão, outros né, vão passar a estar. Então, com isso, né, a Receita Federal passa a ter o quê? O mundo virtual completo. Tá ok? Então, todo mundo que tem CPF ou CNPJ pagou, estará aparecendo para eles. Tá ok? Então, o que o sistema está esperando é que vocês façam o certo e paguem. Se não fizer, vai passar a cair na malha fina. Tá? Pois não. Olha, veja bem, né? Foi criado o quê? Financeira, que é o SPED bancário. Todos os bancos estão obrigados a prestar informações à Receita Federal, né, pelo financeiro, de todos os CPFs e CNPJs que estão lá, de toda a movimentação financeira. Então, sobre a sua movimentação financeira, a Receita Federal já tem a faca e o queijo na mão. Só faltava o quê? Quebrar o sigilo para ter acesso. E foi acabado de quebrar o sigilo. Certo aí? Claro que lá está dizendo que é só em caso de investigação é que pode, mas como é que você vai saber? Opa, alguém está pedindo intervalo, mas já tá. já teremos intervalo aí, não se preocupe não, vocês estão com fome? Bom, né? Eu já até pedi ali para preparar lá uma farofa com jabá, né? Uma substância que vocês vão ter aula até meia-noite hoje aqui. Mas... Cuidado, né? Tá bom, vocês entenderam então? Né? O alerta apenas, né, aos profissionais de contabilidade, oriente seus clientes de que, né, não dá para ser mais como antigamente, de ficar aí no relapso, de não estar declarando as coisas, tem que passar a declarar, porque senão vai começar a cair na malha fina, vai custar muito caro, porque a Receita Federal está se sofisticando e deve sofisticar sim, isso é importante para que o cidadão também evolua, o profissional evolua, o servidor público evolua, o país tem que evoluir, e é um avanço que está vendo nesse sentido aí, tá ok? Bom, e aí então, olha, tabela progressiva para trabalho, proventos, aluguéis, tá bom. E aí, na hora de declarar, nós vamos pegar essas tabelas multiplicadas por 12, que é essa tabela anual que você tem aí no seu material na página 3. Tá ok? Já vamos fazer a declaração e fazer uso, inclusive, da tabela anual. Mas você vai usar a tabela mensal também, que você vai ter que calcular imposto sobre a fonte do salário e etc. E aí, veja, em seguida tem, né, rendimento do capital. O que é capital? É dinheiro. Então, se você aplica no mercado financeiro, você tem o quê? Rendimento do capital. São as chamadas aplicações financeiras. Tá ok? E aí, veja, é um assunto que vai ser explicado a partir da segunda aula, né, para quem está fazendo o curso. Né? E aí, eu vou só apresentar aqui, porque ele é explicado todo lá. Tá? Então, você vai ver que existe a renda de capital, renda fixa e renda variável. Num rápido comentário,
que acontece? Renda fixa é aquela modalidade de aplicação que, quando você aplica, já sabe qual é o rendimento que oferirá lá no período, certo? E esse tipo de modalidade é chamada o quê? Aplicação financeira sem risco, porque você aplica e já vai ter rendimento garantido, certo aí? E existe a renda variável. Renda variável ela vai variar. Então, quando você aplicou, você ainda não sabe qual será o rendimento. Tem que aguardar, né, o momento final, certo? É aquele caso de aplicação em mercado futuro de uma forma geral. Bolsa de valores, né? Bolsa de mercadorias, mercado futuro de uma forma geral. Tá? Esse tipo de modalidade é de risco. Por quê? Porque se você comprou as ações hoje, o lote por R$10.000, e resolveu vender no momento que teve baixa e acabou vendendo por 8.000, você teve perda até do capital aplicado. Então, daí o risco de perder o capital aplicado, certo? E aí, como é que isso é tributado e etc., veremos aí na sequência das aulas aí, tá ok? Bom, e aí existe a figura do ganho de capital. Ganho de capital é o lucro na venda de bens e direitos, tá ok? Então, você está vendendo um carro, está vendendo uma casa, está vendendo um título, aí tem que apurar o ganho de capital, certo? Se for prejuízo, é perda de capital. E esse ganho de capital pode ser isento ou pode ser tributável, e a história toda é grande e, né, será estudada ao longo do curso. Tá ok? E aí, né, aquela questão, né, a pessoa vendeu o imóvel, é tributável, é isento? Tem situação isenta, tem situação tributável, tem que ser analisado. Tá? A pessoa vendeu o carro, é isento, é tributável? Tem situação isenta, tem situação tributável, tem que ser analisado. Certo? Então, daí a importância do curso, tá? Mas isso aqui já a partir da segunda aula para diante, tá? Beleza. Então, pessoal, estamos preparados a entrar na parte prática dessa primeira aula, que é calcular imposto sobre a renda de uma determinada pessoa aqui, que é do exercício de fixação número 1, tá? Uma pessoa com uma fonte de renda, que é o seu salário. E vamos declarar o imposto dessa pessoa, assim você terá uma visão completa do que é imposto de renda da pessoa física. Tá ok? Faremos isso daqui 15 minutos depois do intervalo. Tá ok? Muito bem. Dando sequência, agora faremos um exercício para fixação, o chamado exercício para fixação de número 1, para uma pessoa física que tem apenas uma fonte de renda. Vamos dar uma lida aqui e entender no enunciado a situação dessa pessoa. Está aí no seu material, página 32. Tá? Considere os seguintes dados hipotéticos. 1. José é empregado da CIA Alfa, percebe salário mensal de R$12.000 e tem como dependentes esposa e um filho de 16 anos. E não teve reajuste nem aumento salarial durante o ano calendário 2015. B. No decorrer do ano calendário 2015, José fez 2 aplicações financeiras e auferiu os seguintes rendimentos no período. Poupança 10.000, lembrando que poupança é isenta, e CDB R$30.000 e teve imposto de renda retido na fonte de R$6.000. C. No ano em questão, José fez os seguintes pagamentos. 1. Despesas médicas de R$20.000. 2. Despesas com educação oficial do filho, R$6.000. 3. Comprou um automóvel de R$30.000, financiado pelo Banco Volkswagen com 40 parcelas de R$1.200 cada, sendo que em 2015 pagou apenas 10 parcelas. D. Saldo de salários em 31, aliás, saldos bancários em 31 de dezembro de 2015. 1. Banco Itaú, conta corrente, R$3.000. 2. Caderneta de poupança, saldo R$15.000. 3. CDB, saldo R$30.000. Item E. A CIA Alfa paga os salários no último dia útil de cada mês. Bom, quando se diz que paga no último dia útil de cada mês, quer dizer que na declaração de rendimento vão aparecer a renda de janeiro a dezembro, que o regime é de caixa aí, certo aí? Bom, pede-se 1. Cálculo da folha de pagamento mensal de janeiro, é o que faremos aqui, e você vai acompanhar o cálculo aqui comigo. 2. Adiantamento de 13º salário. Segundo o cálculo, aparecerá aqui.
3. Cálculo da folha de pagamento de 13º salário, que é este cálculo aqui. Então, tudo isso está acontecendo no ano de 2015, no ano calendário. 4. Cálculo da declaração do imposto de renda da pessoa física no modelo completo. Então, está aqui. Você vai acompanhar o cálculo aí. Declaração do imposto de renda da pessoa física. Nas origens, nós temos o que? Item A, rendimentos tributáveis. B, rendimentos tributáveis com exclusividade. C, rendimento isento ou não tributável. D, declaração de dívidas e ônus. Nas aplicações, nós temos item E, declaração de bens. Item F, declaração de pagamentos. Paralelamente a isto, eu vou ter que prestar conta com o fisco. Então, eu tenho que fazer o cálculo do imposto de renda definitivo. Aí eu faço esse cálculo no modelo completo e comparo com o modelo simplificado, certo? Vamos fazer o cálculo dos dois, só para você ter uma ideia de qual é o mais vantajoso e fazer uma análise crítica disso. Só lembrando de antemão que isso tudo tem que ser feito no site da Receita Federal, você tem que baixar o sistema e fazer a declaração. O sistema é altamente evoluído e inteligente. Então, você vai fazer o cálculo do modelo completo e o sistema já te mostra como seria o simplificado automaticamente, né? E se o simplificado for vantajoso para você, ele já te dá essa opção. Tá ok? Mas vamos fazer os cálculos aqui de ambos, para que você que está iniciando principalmente, né, possa ter a análise crítica. Tá ok? Bom, então vamos aos cálculos. O salário do nosso contribuinte aqui, que é o José, não é isso? Exatamente. O salário dele é de R$12 mil de janeiro a dezembro, certo? Eu coloquei o mesmo salário de janeiro a dezembro, para não termos que calcular o salário dos 12, né, o imposto dos 12 meses. Basta calcular o de janeiro, que fica subentendido, replicado os mesmos cálculos para fevereiro até dezembro, tá ok? Bom, e aí temos que calcular o que? O adiantamento de 13º salário e o 13º salário. Tá. Então vamos fazer o cálculo do item 1, que você tem aí. Você vai acompanhar aí no seu material, página 33, tá ok? O cálculo a partir da página 33. Na página 32 está o enunciado, que acabamos de ler. Então, o salário do José é de 12 mil. Tá? Estamos calculando só a folha de salário de janeiro, tá? O José é casado e não tem que pagar pensão alimentícia a ninguém, tá? Agora, vamos descontar dele INSS e imposto de renda. O custo é de imposto de renda, então vamos falar rapidamente aqui sobre a questão do INSS. Bom, INSS, né, no material aí do pessoal que está no curso completo, tem uma tabela de desconto aí. Né? Lá no item 26 do material completo, aparece essa tabela aqui que eu vou colocar. Ó. Tabela de contribuição INSS. Funciona assim. Se a pessoa percebeu até 1.399,12, desconta-se dessa pessoa 8%. Se ela recebeu R$ 1.399,13 até R$ 2.331,88, 9%. De 2.331,89 até 4.663,75, 11%. Essa foi a tabela do ano de 2015. Certo aí? E lembrando que
4.663,75 é exatamente o teto máximo para desconto, exatamente isso. Bom, aqui, né, só para recordar, acredito que todo mundo já sabe, mas quem está iniciando é importante saber o quê? Que no campo previdenciário brasileiro, né, o homem deve contribuir por 35 anos e a mulher por 30 anos. Não é isso? Por quê? Porque a mulher vive menos? Tá certo. Então, só lembrando aqui um pouquinho, né, que vocês estudam lá no curso de Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Previdenciário e dentro do meu curso de Contabilidade também. O capítulo sobre Seguridade Social, vamos dar uma recordada. Né? Capítulo sobre Seguridade Social está no artigo lá 195 da Constituição Federal, que diz o quê? Seguridade Social está relacionada a 3 coisas. Quais são? Saúde, assistência social e previdência social. Certo aí? Bom, saúde é dever do Estado, direito do cidadão, não é isso? E o que mais? Independente de contribuição. Então, vamos lá. Saúde é dever do Estado, direito do cidadão, independentemente de contribuição. Então, aqui no Brasil, qualquer pessoa tem, né, deve ter acesso à saúde pública sem necessariamente ter que pagar para isso. É, né, um direito constitucional. E a assistência social é também dever do Estado. O que mais? É direito do cidadão, também independentemente de contribuição, mas que terão acesso à assistência social somente quem dela depender, não é isso? Que é a população mais privilegiada, né, desprivilegiada economicamente, né? A população carente, né? Porque nós estamos num país onde 4/5 da população ainda ganha salário mínimo ou menos, né? Então tem que ter essa assistência social. Tá bom, esses 2 itens aí independem de contribuição. E a Previdência Social que nos interessa? É dever do Estado, direito do cidadão, mas o cidadão terá que contribuir. Certo aí? É o assunto aqui agora. Então, no caso do homem, ele tem que contribuir por 35 anos e a mulher 30 anos, não é isso? E tem a idade mínima, que é o homem 65 anos e a mulher 60 anos. Tá bom, sem querer entrar muito detalhe aí, porque lá no curso específico, lá, a gente entra em mais detalhes. Só quero que você entenda o seguinte, ó, que nesse momento queremos descontar do salário do José INSS, não é isso? Por quê? Porque a Constituição diz que, né, os trabalhadores são contribuintes obrigatórios do INSS. E, claro, ele tem que contribuir para poder se aposentar, certo? Então, tudo aquilo que ao longo do seu tempo de trabalho serve como remuneração do trabalho, vai incidir INSS. E, claro, aquilo que tiver caráter indenizatório, não. Aquilo que é chamado remuneração do trabalho, para o INSS é chamado salário de contribuição. Ele vai ter que contribuir sobre este valor INSS para poder se aposentar no futuro. Tá ok? Então, entra aqui como remuneração do trabalho ou salário de contribuição o quê? O salário base da pessoa, certo aí? Se ele é contratado como salário fixo. Ou se ele é contratado como salário variável, o quê? Comissões, né? Empreitada, tarefa. Além disso, entra como remuneração do trabalho ao longo do tempo, o quê? Horas extras,